Eu me chamo Caio, para quem não me conhece. Congrego com o pastor Léo Luz, lá na comunidade local em Belfor Roxo. E desde já eu quero agradecer o pastor por estar fazendo esse convite. É um motivo de muita alegria estarmos aqui juntos. E estou feliz de estar aqui. O pessoal que está comigo é o Júnior, meu primo. Está aqui o Leone, o Lucas, são amigos que caminham com a gente. E nós queremos dizer que é um prazer enorme estar aqui servindo vocês como igreja. É por causa de vocês que nós estamos aqui, por causa da igreja. Paulo disse que existem homens dons que Jesus deu à igreja. Eles deu apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. E acho que eu esqueci um, não, acho que é isso, os 5. Pastores, mestres, profeta, evangelista e apóstolo. Homens que foram dados à igreja para servir a igreja. Então nós estamos aqui para servir vocês, amém? Para edificar o corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Nós estamos aqui para edificar a igreja de alguma maneira, e esse é o desejo do nosso coração. É isso que nos motiva a sair das nossas casas e servir a igreja. É ver as pessoas sendo tocadas por aquilo que você um dia foi tocado. Entende, irmãos? E falando até sobre intensidade, eu até escrevi alguma coisa ali que eu penso sobre isso. A intensidade, ela é boa quando ela caminha junto com a constância. Porque a Bíblia, ela não só pede para nós intensidade, mas ela pede constância. A Bíblia não diz para mim ter um fogo enorme. A Bíblia diz que o fogo não se apague. Entende? Então nós temos fase na nossa vida em que nós estaremos vivendo um enorme fogo da presença de Deus. Mas temos fases na nossa vida em que o fogo será como uma vela. Mas esse não é o problema é o fogo se apagar. A Bíblia diz que o fogo arda continuamente no altar para que não se apague. A gente gosta muito desse texto de Levítico, né? Levítico capítulo 6. Mas antes diz, o sacerdote tem que toda manhã tirar as cinzas do dia anterior e colocar lenha para que o fogo não se apague. Então, a intensidade não só tem a ver, a intensidade não é boa andando sozinha. A intensidade precisa de uma companheira chamada constância. Deus é Deus de continuidade, Deus é um Deus de constância. Você vê que Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vê que Deus trabalha sempre progressivamente no seu plano, sempre construindo algo. Por isso nós precisamos ser constantes, porque o nosso Deus não é inconstante. O nosso Deus não muda de ideia. Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente, como diz a palavra. Por isso, irmãos, a intensidade ela é boa, porque ela te coloca no coração da missão. Mas nem sempre vai ser tudo bom, cara. Nem sempre a igreja vai estar cheia. Nem sempre Deus vai vir. Porque até a ausência de Deus é Deus provocando a gente para que a gente busque mais. Porque se Deus nos desse tudo, nós já estaríamos em outro lugar, não estaríamos aqui. Por isso até Deus nos dá em medidas para que a gente não saia dele. Quantos entendem isso? Por isso nós precisamos entender a ausência da presença e aquilo que Deus está provocando em nós. Porque tem a ver com uma resposta. Mas eu quero falar de outras coisas também. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? A primeira coisa que vem na cabeça do jovem, né? De quem está começando na igreja, não só o jovem, mas o novo convertido, se é que eu posso dizer assim, qual é o meu chamado? Quem já se perguntou isso? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? E eu descobri que quando eu quero descobrir o meu chamado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não descobrir o meu chamado. E sim descobrir aquilo que Deus está fazendo e me envolver nisso. Porque aquilo que Deus está fazendo, eu te garanto que ali está o seu chamado. Para pensar comigo. Desde o Éden, Deus estabeleceu um serviço sacerdotal. Desde o Éden, Deus tem uma aliança com Adão. E a expressão dessa aliança significa cultivar e guardar a terra.
Gênesis capítulo 2, versículo 15, se você for ver, Deus estabelece Adão no meio do jardim, para que ele cultive o jardim e guarde o jardim, amém? Então a palavra culto, ela é derivada da palavra, a palavra cultivo, é derivada da palavra culto e cultura. Quando Deus coloca Adão para cultivar ali, a raiz da palavra vem de culto e cultura. Ou seja, Adão cultuava a Deus por meio daquilo que ele fazia no jardim. Quando Adão cultivava o jardim, cuidava da terra, ele estava cultuando a Deus. E nisso a gente começa a entender qual é o sentido de culto. Culto não só tem a ver com a nossa liturgia de igreja. Culto não tem a ver com o ritual em si, mas tudo aquilo que envolve a sua vida. Por isso Deus coloca Adão para cultivar. O serviço de Adão tinha a ver com a vida dele, amém? A palavra guardar ali, ela tem uma conotação sacerdotal, que se refere a guardar utensílios. Você vai ver em Neemias capítulo 1, versículo 50. Você vê também em 2 Reis 22, 14. Que a palavra guardar tinha a ver com guardar a lei do Senhor, guardar os utensílios do templo. Tem a ver também com proteger o jardim. Tem a ver também com ser guarda. Já viu o guarda de um lugar? Um exemplo, quem mora em prédio aqui, tem um porteiro que também serve de guarda, em alguns casos. Então é nesse sentido que Deus coloca Adão para guardar a terra, para ser o protetor dela. Então eu me peguei pensando sobre isso, e sobre o que Deus faz com Noé. Deus chama Noé da linhagem de Adão, amém? E fala para Adão assim, fala para Noé assim: Noé, eu não quero que você cultive na terra, eu quero que você construa algo para mim. Noé desde então vivia como um agricultor. Desde Adão, o serviço sacerdotal do homem era cuidar da terra, e Noé estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, ok? Noé está vivendo a vida dele, obedecendo a Deus, mas Deus está dizendo assim: eu quero que você deixe isso. Aí eu me pego pensando, Noé, mas cara, isso não é Deus falando comigo não. Como é que Deus vai falar para deixar aquilo que ele estabeleceu no princípio? É o diabo. E Noé tinha que parar de ser agricultor para ser um construtor. Vamos botar engenheiro para ficar mais bonito. Noé deixa de ser agricultor e vira um engenheiro, constrói um negócio para mim chamado arca. Cara, o diabo falou comigo esses dias que quer que eu construa uma arca, mas está me tirando da vontade de Deus. Parou para pensar nisso, irmãos? Nós estamos falando de um tempo em que o cultivo também era o dinheiro da época, porque antigamente eles determinavam de valor aquilo que mantinha eles vivos, que era a comida, o gado. Você vê que Salomão, esses homens a sua riqueza era medida não pelo seu ouro, e sim pelo seu gado, e sim pelas suas plantações. Então nós estamos falando de algo emergente, urgente. E Deus pede para ele deixar, irmãos, e é sobre isso que eu quero falar também. Sobre a nossa capacidade de deixar o nosso chamado para entrar na vontade de Deus. Porque se Noé, ele não escuta Deus e continua trabalhando com agricultura, não faz sentido, porque Noé estaria trabalhando numa terra que Deus queria destruir. Pegou? Como que Noé vai trabalhar de agricultor se Deus vai destruir a terra, cara? Por isso Noé teve que deixar aquilo que ele faz desde sempre, para entrar naquilo que Deus estava fazendo no tempo dele. Talvez muitos de nós vamos ter que deixar aquilo que nós fazemos desde sempre, para entrar no tempo de Deus, naquilo que Ele está movendo. Porque o que servia para ontem, talvez já não serve mais para hoje. Então Noé, se você está construindo na terra que eu quero destruir, cara, não faz sentido. E se você não construir uma arca, você vai morrer. Noé não só foi desafiado a deixar o seu chamado, mas principalmente a deixar uma arca. Noé passa aproximadamente de 100 a 150 anos construindo a arca, que ele usou em apenas 40 dias. Já parou para pensar que o maior desafio de Noé não foi reconstruir o mundo, mas para ele foi deixar uma arca?
Cara, é o trabalho de uma vida e agora eu deixo a arca. Entenda que Deus sempre trabalha em constantes mudanças. Deus não muda, mas Ele se move. E talvez Deus está se movendo de um jeito que não é mais para isso. Antes não era mais agricultura, agora não é mais arca. As águas baixaram. Para que serve a arca? Entende, irmãos? Depende também da nossa capacidade de ler os tempos e ler aquilo que Deus está fazendo. Porque entenda, Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus sobre o fim. O que Jesus deixa como a marca do fim? Acontecimentos. Jesus fala, vai haver fome, vai haver guerra, rumores de guerra, epidemias. Jesus deixa claro. Por que ele fala como sinal do fim, acontecimentos? Por quê? Porque Jesus queria ensinar os discípulos a ler os tempos. A ler os tempos através dos acontecimentos. Então ele está dizendo, quando ouvirem dizer em guerra, rumores de guerra, terremoto, furacões, não vos alarmeis, porque ainda não é o fim, é princípio de dores. Então ele está dizendo, fique atento no que eu estou fazendo. Ok? Então o desafio de Noé agora é deixar a arca para reconstruir o mundo. Entenda, irmãos, nós sempre temos que estar morrendo. E quanto mais você morre, mais você gera vida. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Então nós temos que sempre, por isso que esse lugar é importante que Davi fala, um lugar de contemplação, porque é nesse lugar que Deus nos mostra, que Deus, oração não é só para você falar para Deus seus problemas, é para você ouvir. Oração é uma conversa, é um diálogo. Num diálogo você não só fala, você ouve. Por isso, se a gente entra para o lugar de oração, só fala e vai embora, você está falando sozinho. Quantos já ficaram em silêncio, olhando para a parede, sem falar uma palavra? Lugar de oração tem a ver com isso, irmãos. Oração não tem a ver com eu mandar Deus fazer algo na minha vida. Me dê um emprego, Senhor. Me dê um carro. Senhor, por favor. Ai, aquele Gutierrez orando, aquele patrão, Senhor. Brincadeira. É porque a piada calcou, me perdoa. Mas vocês entenderam. Faz ele aumentar o meu salário, Senhor. Irmãos, não é só sobre isso a oração. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, para que nós não fiquemos de fora. Sabe, essa igreja é uma igreja local, mas também é uma igreja para a cidade. Então eu acredito, eu tenho falado isso lá na igreja, eu acredito numa igreja que não só olha para si, mas que olha para a cidade. Uma igreja que cumpre com seus papéis locais, mas também está olhando para o que Deus está fazendo no bairro. Porque mesmo sendo uma igreja só, nós somos a igreja de Cristo. A igreja, nós somos o corpo místico de Cristo. Por isso tudo que Deus está falando nessa igreja é o que Ele está falando em todas as igrejas, e é o que Ele está falando no mundo, porque a mensagem é uma só, irmãos. Por isso nós precisamos nos adequar ao que Deus está fazendo, para que nós entremos nisso. E deixa eu te dizer uma coisa, está claro para nós, irmãos. O que mais foi falado desse tempo agora é Mateus 24, é sobre o fim e tudo mais, sim. Mas como você vê o fim vai determinar como você se move hoje. Qual é a sua esperança? Esperança tem a ver com o que você espera no futuro e a maneira como você vive para que você espere o futuro. Ou você espera o futuro, ou você vê o futuro como algo que você está vindo, como algo que está vindo até você, ou como algo que você está indo até Ele. Irmãos, nós sabemos do fim e o que estamos fazendo para isso. Entenda, se as águas já baixaram, deixe a arca. É difícil deixar a arca, é um trabalho de uma vida. Eu acreditei nisso a vida toda, sim, mas não é mais isso, cara. Você está fora.
Eu cansei de ver, cara, pessoas que trabalharam a vida toda e chegar uma nova geração e fazer em menos de 5 anos o que um cara levou para fazer em 25. Mas como? Não tem a ver só com uma nova geração, tem a ver com passar de um bastão e entendermos o que Deus está fazendo nesse tempo. Irmãos, Deus não tem preferência de pessoas, mas Deus também não para em pessoas. Tudo aquilo que se opõe ao plano de Deus, Deus é capaz de expelir a gente, irmãos. O plano de Deus não depende de ninguém. Deus está inteiramente interessado em cumprir o seu plano e Ele vai, comigo ou semigo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Amém? Abre a sua Bíblia comigo agora em Efésios capítulo 3. Falar um pouco sobre o plano de Deus. Deus tem um plano e a sua vontade é desenrolar o seu plano. E o legal das Escrituras é que ela mostra claramente o processo progressivo do plano de Deus. Todo mundo achou Efésios 3? Eu tenho até que horas? Varão, fale isso para assembleiano não, varão. A gente é raiz da assembleia. Tá ali a minha irmã ali, ó. A gente é da assembleia. Fala para ele como é que funciona lá. Se minha avó estivesse aqui, minha mãe. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Então a gente entende que Paulo está falando para os não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Versículo 3. E como por revelação me foi manifestado o mistério. Diga comigo, o mistério. O mistério conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. 5. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada por atuação do seu poder. Somente até aí. Você vê que Paulo está dizendo que ele recebe a compreensão do mistério de Deus que esteve oculto. Paulo está dizendo, existe um mistério que estava oculto em outras gerações. Ele está falando das gerações antepassadas. Ele fala, eu recebi por meio de revelação do Espírito o mistério que estava oculto. Qual mistério? O mistério de Cristo. E ele fala, foi dado aos santos apóstolos. Eu vou te provar isso. Abre a sua Bíblia comigo, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Aí, se Pedro não entendeu tanto quanto Paulo, então esse texto aqui vai mostrar para a gente. É como se esses dois textos de Efésios e de Pedro tivessem linkado, cara. Ele fala das gerações antepassadas e Pedro fala a mesma coisa. Eu acho que ele estava do lado escrevendo. Versículo 10, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Todos acharam? Olha que Pedro está dizendo. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça que a vós outros foi destinada, foi dada. Versículo 11, olha o que ele está dizendo. Buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que neles estava. Neles quem? Os profetas.
que neles estava ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que seguiriam aquelas aflições. Versículo 12: a eles, os profetas, foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram verdades que agora vos foram anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até anjos acompanham minuciosamente. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que os profetas, eles examinavam, eles procuravam saber o que eles estavam falando. Eles procuravam saber que salvação é essa que estava vindo. Então, eles profetizavam mediante o próprio Espírito de Cristo que estava neles. Ou seja, o próprio Jesus estava administrando o seu plano nos profetas. Entenda uma coisa, Isaías capítulo 7, não precisa abrir, versículo 14, você vai ver que Isaías vai dizer assim, ó: a virgem dará luz a um menino e ele será Emanuel. Isaías não sabia o que estava falando quando falou isso, mas o Espírito de Cristo estava nele e ele era impulsionado a falar isso. E ele falava: a virgem dará luz ao menino, e ele não sabia o que era isso. Aí eles, cara, quando que vai acontecer isso? Eles examinavam, procuravam saber em qual tempo, mas diz que a eles foi dado que o que eles ministravam não era para eles, mas era para um outro tempo. Eles ministravam e acessavam um portal na eternidade. Eles não sabiam o que estavam falando, mas Paulo está dizendo: eu tenho essa revelação. Eu tenho a revelação do mistério de Cristo que esteve oculto. E quando Paulo fala sobre mistério, ele não está falando num sentido místico, de misterioso, não. Paulo, quando fala de mistério, ele está falando sobre um plano secreto. Paulo está dizendo que tinha um plano secreto. Então a gente vê que Deus era inteiramente intencional em tudo que fazia. Por exemplo, o próprio Jesus, o Cristo, veio na terra aproximadamente 42 vezes antes de encarnar. Quem almoçou com Abraão foi Jesus. Quem deu a lei no Sinai foi Jesus. Quem estava sentado no trono, no Isaías capítulo 6, o famoso Isaías 6, foi Jesus. Então vê que Jesus sempre esteve na terra atuando. Jesus sempre esteve na terra administrando o seu plano. E isso mostra para nós como Deus é intencional em tudo que faz. Quem falou com Noé foi Jesus. Em Gênesis, quem almoça com Abraão, você vê que tem 3 homens, chegam 3 anjos, a Bíblia diz, mas tem um anjo do Senhor lá com um A maiúsculo, que aquele anjo do Senhor é Jesus. 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra destruir a cidade. O terceiro homem, ele é assunto aos céus. E você vê que até o cumprimento que Abraão faz para esse homem é diferente. Se você for ler ali, estudar um pouco sobre a cultura judaica de cumprimentos, né? O cumprimento que Abraão faz para aquele homem, para aquele anjo do Senhor, é tipo o cumprimento mais importante que tem. É como se o primeiro-ministro estivesse na tua casa. Você prepara uma mesa lá e tudo mais. E é o que Abraão faz, porque eu tenho para mim que quando diz em Hebreus que eles o saudaram de longe, está falando que eles viram o Messias de longe. E eu tenho para mim que Abraão, isso é heresia minha, que Abraão sabe que é Jesus ali. Então a gente vê a maneira intencional de Deus estar administrando o seu plano. E Paulo diz que esse mistério foi revelado. Fica claro para nós. E Paulo aqui em Efésios 3, ele usa uma palavra, dispensação. E essa palavra está relacionada com dispenseiros. E o significado delas é administradores. Então, a dispensação é a administração. Paulo está dizendo, tem uma nova administração. Deus está administrando o seu plano de uma nova maneira. E está claro para nós como Ele está fazendo. Amém, irmão? Está dando para entender até aqui? Fala aí, senão a gente volta. A palavra grega para administração ou dispensação é aikomonia, que é a palavra que deu origem em português de economia.
Então Deus tem a sua economia, a sua maneira de administrar o seu plano. Deus sempre trabalhou de maneira progressiva e construtiva. E o interessante é que Ele é exato. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa de fazer as coisas. Jesus podia voltar logo, está tudo certo, já aconteceu. Não, Deus não tem pressa, Ele não se atrasa. Pressa é sinônimo de quem está atrasado, e Deus não está atrasado. Você vê que o próprio Jesus se rendeu a isso. Quantos anos Jesus manifesta seu ministério? Com 30, não é isso? Não é pegadinha não, gente, é com 30 mesmo. Com 30 anos ele assume, e até o fato dele assumir o seu ministério com 30 anos é uma submissão ao que Deus estabeleceu na ordem sacerdotal, que o sacerdote só poderia exercer o seu ministério com 30 anos. O próprio Filho de Deus teve que se submeter a esse processo. O próprio João Batista começa o seu ministério no Rio Jordão com quantos anos? 30. Então você vê que com 12 anos João vai morar no deserto. João teve que ir morar no deserto com 12 anos. No seu bar mitzvah, o seu pai, que era Zacarias, o sumo sacerdote da época, foi à ordem sacerdotal apresentar João. Porque naquela época, filho de sacerdote era o quê? Sacerdote. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, tem que ser o quê? Meu Deus, hein, irmãos? Os nossos filhos, eu vou ter filho ainda, mas os nossos filhos não podem ter opção de fé. Deuteronômio capítulo 6 diz que amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a tua força, entendimento, e ensinarás o seu filho e o seu neto a amar a mesma coisa. Então os nossos filhos não podem ter opção de fé. Então, filho de crente tem que ser crente, filho de pastor não necessariamente tem que ser pastor, mas tem que ser crente, irmão. Amém? Então João automaticamente tinha que virar sacerdote quando seu pai vai apresentar ele a ordem sacerdotal. Mas a gente vê que João pede um afastamento do sacerdócio de Zacarias. Zacarias pede um afastamento do sacerdócio de João. Por quê? Porque ele estava se submetendo a uma palavra profética do anjo Gabriel. Se você ler Lucas capítulo 2, você vai ver que Gabriel aparece para ele, parece que vê um fantasma, né? Raramente a gente vê um anjo, quando vê, sai correndo. A gente fica orando para Deus mostrar um anjo, mas se desce um anjo aqui, sai todo mundo correndo. É ou não é? É, gente, terrível. Eu nem peço mais essas coisas, que se vê eu saio correndo mesmo. Deus sabe para quem é mostra, né? Então Zacarias pede um afastamento para submeter a palavra de que ele seria uma voz que clamaria onde? No deserto. A profecia de Isaías 40. Então ele vai para o deserto para encarnar aquilo que ele ouviu do anjo, porque Zacarias sabia que esse menino não poderia seguir os caminhos naturais de sua família, porque nem nome baseado na ordem sacerdotal ele tinha, nem um nome baseado no histórico familiar João tinha. Você vê que quando ele vai dizer o nome, eles dizem João, tem uma confusão do caramba. Por quê? Porque naquela época era costume de repetir o nome dos antepassados dos filhos, para que o histórico familiar se perpetuasse. Ainda mais se a sua família é uma família de sacerdote. Então, se você for ler o próprio texto, vai dizer isso. Eles falam, como que você vai colocar esse nome? João. Não consta no histórico sacerdotal em Crônicas. Não tem nada que nome, eles queriam colocar Zacarias Júnior no menino. E a mãe dele, Isabel, fala, não, vai ser João, porque o anjo disse que vai ser João. Aí eles foram para Zacarias, estão falando que vai ser João o nome do menino, não bota João. Aí ele fala, escreve na plaquinha, João. Irmãos, e isso é exatamente o que Deus estava fazendo naqueles dias. O nome de João era intencional, porque o nome dele era o significado daquilo que Deus estava fazendo. Deus estava trocando uma ordem sacerdotal. Por isso que o nome dele não é baseado mais em genealogias. Deus troca uma ordem sacerdotal não mais baseada numa ordem arônica, mas, como diz o escritor de Hebreus, baseado na ordem de Melquisedeque. Por isso, nós, para sermos sacerdotes, não precisamos mais de nascer filhos de Arão, mas sim daqueles que nascem em Cristo. Por quê? Porque Cristo instituiu
uma ordem de reis sacerdotes, não mais baseado em genealogias, mas sim daqueles que nascem dele. Amém, irmãos? E é isso que Deus estava fazendo naquele tempo, trocando uma ordem sacerdotal. Aí mais para frente, quando Jesus morre, você vê que o véu se rasga. Tudo era intencional. Deus sempre quis se relacionar com os homens. Deus nunca quis ter um homem entre ele e o povo. Quem faz isso é o povo lá no deserto. Deus falou: santifica o povo, que no terceiro dia eu vou descer, Moisés, e eles vão ser para mim o que você é para mim. Eu vou falar face a face com eles. Mas aí Deus desce, aí fogos, pirotecnia, fogo, cospe fumaça do seu lado assim. E o povo: não, estou com medo, a gente vai morrer. Não fale Deus conosco, Moisés. Fale Deus com você e você com a gente, para que a gente não morra. Até hoje é assim, irmãos. A gente quer depender de homens para ouvir a Deus. Não que você não vá ouvir Deus pelo pastor que prega, por alguém que Deus use. Sim, você vai ouvir, Deus faz isso, mas você não pode depender somente disso. Você não pode depender somente de alguém para ir até a fonte, sendo que você tem uma fonte no seu interior. E é isso que Deus está bradando: eu não quero isso, Moisés. Mas o povo empurra sempre. A gente às vezes demora muito a ir para esse lugar, porque a gente sabe que se a gente for, Deus vai desconstruir o nosso castelo de areia. A gente sabe que a gente não quer ir porque a maneira que nós estamos organizando a nossa vida, cara, não tem nada a ver com o que Deus quer. E se eu for, vou ter que deixar tudo. Ah, mas a faculdade que eu estou fazendo por ganância. Ah, eu vou ser advogado porque dá dinheiro. Não mais, mas muita gente acha. Eu vou fazer isso, engenharia, porque dá dinheiro. Eu vou fazer medicina. Não, cara, não entre numa faculdade. Não entre numa faculdade pelo dinheiro que dá, mas sim por vocação. Ser empresário é uma vocação. Ser rico é uma vocação. Existem pessoas que foram chamadas para serem milionárias. Mas você não foi chamado para ser milionário para você ter um império. Você foi chamado para ser milionário para você ser um mantenedor. Irmãos, nós iremos prestar conta até daquilo que nós deixamos de fazer. A parábola dos talentos vai dizer que para um ele deu 1 talento, para outro 2 e para outro 5. 5, né? O primeiro que tinha 1 enterrou, porque estava com medo do Senhor. Diz que ele falou assim: pô, Senhor, fiquei sabendo que tu era matador. Se eu vendesse e desse ruim, eu ia morrer. Aí o outro falou assim: tinha 2, ele rapidamente multiplicou, ficou com 4. O outro tinha 5, 10. Aí sabe o que o Senhor fez? Servo mau e fiel, pega até o que ele não tem e dá para aquele que tem 10. Ué, a nossa lógica é diferente da de Deus. A gente quer dividir tudo de acordo com a igualdade, quando Deus divide de acordo com a capacidade. Para um ele deu 1, para outro 2, para outro 5. Por quê? O texto é claro: distribuiu de acordo com a capacidade. Irmãos, tem gente que tem capacidade para ter 1, tem gente que tem capacidade para ter 5. E não é 5 na verdade. Quando Deus te dá 5, é porque você tem capacidade para ter 10. Porque Ele não vai te dar 10, cabeção. Ele vai te dar 5 para você multiplicar o que Ele te deu. Deus não dá tudo de uma vez. Por isso entenda, Ele deixou de multiplicar, Ele negou aquilo que Deus tinha dado para Ele. Ele não desenvolveu o que Ele tinha, Ele enterrou. Ele deixou de fazer, foi condenado. Você não vai ser julgado só por aquilo que faz, mas pelo que poderia ter feito. Eu poderia ter dado, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter pedido perdão. Nós seremos cobrados. Eu não sei onde eu estou mais. Então, irmãos, vamos voltar para João. João vai para o deserto com 12 anos e passa 18 anos se preparando para atuar. 3 anos e meio no ministério. 18 anos vivendo no deserto. João, ele era um essênio.
existiam 4 ceifas, né? Se eu posso dizer assim, seitas, ceifas não, é seitas, meu Deus. Os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Os essênios eram aqueles que viviam no deserto. Tanto é que a alimentação deles era diferente, o estilo de vida deles era outro. Então João fica 18 anos no deserto, se preparando para atuar 3 anos e meio no ministério. Então você vê que quando aparece lá, então apareceu João no deserto. João não apareceu do nada, ele estava se preparando. É porque a Bíblia resume muito, mas existe uma caminhada por detrás da história. Então ele apareceu, e o interessante é que a profecia de Isaías 40 não fala nada sobre batismo de água. De onde que João tirou isso? Que tem que batizar na água. Quem falou para João? João, você tem que batizar na água. Quem falou para João foi a própria capacidade dele de entender o tempo de Deus. Se Deus vai dar um novo coração para o homem, se Deus vai derramar o seu espírito, eu sou aquele que batiza com água. Por quê? Porque João entendeu que a travessia do povo no Mar Vermelho foi um batismo. João entendeu que a travessia do povo no Rio Jordão, como diz Paulo, foi um batismo. Então João falou assim: eu vou começar batizando, mas eu vou batizar onde? No Rio Jordão. João começa a batizar onde tem um portal. Tudo acontecia lá, meu irmão, no Rio Jordão. Abriu o céu, carruagem de fogo, Elias foi, deixou a capa onde? Rio Jordão. Não sei, é Rio Jordão. Esses lugares que tem portais, cara. Eu acredito muito nisso. Então João começa a batizar no Rio Jordão. Eu quero que você entenda um pouco o que representava João estar batizando no Rio Jordão. Lucas capítulo 3, perguntaram para ele, João, os fariseus mandaram alguns discípulos para ir até João interrogar o que ele está fazendo lá. João, por que você está batizando? O que é isso, esse negócio de batismo aí, derramar os outros na água? Ele fala, eu batizo no Rio Jordão, com base para arrependimento e perdão de pecados. O fariseu ouvindo aquilo, isso é heresia. Como que você batiza para perdão de pecado, se no templo tem sacrifício para perdão de pecado? João, isso é uma heresia. A lei de Moisés manda sacrificar para perdoar pecado. Da onde você tirou isso? João era ainda mais ousado no discurso, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E eu quero que você entenda o que significa João dizer isso. Nos tempos de João existia um homem que era conhecido como o imperador romano. E se João está pregando uma mensagem dizendo que está vindo um reino, ele está dizendo para o imperador, você vai ser atacado. Imagina o imperador ouvindo, está chegando um reino, eu vou ser atacado. O que está acontecendo? Tudo que João fazia era intencional, irmãos, estava mudando uma ordem. A gente precisa entender que João estava mudando uma engrenagem. João proclamava 2 coisas com a sua mensagem: o domínio de Roma é temporário e o templo também. Por quê? Porque se João batizava para arrependimento de pecados e no templo tinha sacrifício para também remissão de pecados, João estava desabilitando o serviço que acontecia no templo. Por quê? Porque João estava debaixo do plano de Deus. Então todo o meu serviço debaixo do plano de Deus desabilita quem não está. Por isso que eu não concordo em denúncias apenas. Eu concordo primeiro em estabelecer um modelo correto. O próprio modelo correto vai se incumbir de denunciar o que está falso. Todo falso precisa de um modelo. Precisa de um modelo verdadeiro. Se eu te der uma nota de R$500, você aceita? Por quê? Como é que sabe que é falsa? Porque não existe. Agora, se eu der uma de 200, um lobo-guará, pequena ela, achei estranha. Internet, não é dinheiro não. Por quê, irmãos? Porque existe essa nota, mas há um ano atrás você não aceitaria. Por isso nós não temos que apenas denunciar o falso. É falso, não vai.
Não, cara, levanta um altar verdadeiro. O verdadeiro Deus vai responder com fogo. Elias, ele falou assim: pode se bater aí, os profetas de Baal se rasgando, rasgavam as roupas. E esses profetas, Elias mata porque eles eram tudo profetas de Deus. Elias levanta um altar verdadeiro. E o próprio altar verdadeiro, Deus respondeu com fogo. Por isso, irmãos, ele estava desabilitando um serviço que acontecia no templo. E estava batizando pessoas para a remissão de pecados. Aí, um belo dia, chega o primo irmão de João, e ele levanta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E até essa frase não soava bem para os judeus. Como assim tira o pecado do mundo e não de Israel? Tudo que João falava, fazia, era intencional. João estava provocando. Tanto que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, vai dizer: desde os dias de João até agora, os céus são tomados à força, e quem usa por violência se apodera dele. Jesus está dizendo: João está provocando violência. O que João está fazendo, está mexendo nos céus desse lugar. Irmãos, era apenas um simples batismo. Não é apenas um culto, é apenas uma reunião de oração. A gente não está vendo muita coisa, é 3 pessoas que estão vindo. Sim, mas debaixo do plano de Deus está provocando uma realidade. Não olhe apenas por aqui. Sim, olhe com os olhos espirituais. Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que eu não vejo são eternas. Por isso, atente nas coisas que não se podem ver. Jesus diz: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque, irmãos, fé tem a ver com aquilo que você não domina. Porque se você domina, não é fé. A fé está disfarçada de positividade, de muitas outras coisas. Irmãos, Noé teve uma palavra de Deus. Ele trabalhou durante 100 anos. Me diz a vez que você vê Noé pedindo confirmação para Deus da palavra que ele recebeu. Deus, cara, já se fazem 30 anos que eu estou batendo martelo aqui construindo. 30 anos, é madeira porque não acaba mais. Senhor, faz 80 anos. Nenhuma vez você vê Noé falando: será que isso vai acontecer mesmo? O que é esse negócio de chuva? O que é chuva? Não tinha chovido sobre a terra. E Noé estava lá, pregando como o seu serviço, prestando o seu culto a Deus. E o próprio Jesus fala assim: nos últimos dias serão como os dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e se davam em casamento, até que Noé entrou na arca com sua família e veio o dilúvio. Atentai, porque o Filho do Homem virá como um ladrão. Irmãos, entenda, quando ele fala dias de Noé, é porque Noé marcou os seus dias. Ele está falando de um comportamento, um estilo de vida. Os últimos dias serão como os dias de Noé. O que eu faço? Vou para Noé. Os homens compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento. Eu te pergunto, cadê o pecado aqui? Não tem pecado. Você compra, vende, come, bebe. É um estilo de vida que não é pecado. E aí está o problema. Não é pecado, mas tem um pecado. Eu lembrei agora. Você se idolatra, cara. Você vive a sua própria vida. E aquele que quer ganhar a sua vida vai perder.
Por isso, ele está dizendo que virá como um ladrão. Por quê? Você não espera o ladrão. A maior marca dos últimos dias é a distração. Entenda, Noé sabia quando o dilúvio ia chegar, mas os homens do dia de Noé não. Jesus está dizendo, para uns eu venho como ladrão, para outros não. Irmãos, quando nós aguardamos, quando nós estamos acompanhando os sinais da vinda do Filho do Homem, para nós ele não vem como um ladrão. Jesus deixa claro, vocês não sabem o dia nem a hora que o Pai separou, mas nós podemos saber os tempos. Então não faz sentido Jesus deixar sinais. Por isso nós precisamos entender que o nosso posicionamento afeta isso. Por isso que tudo aquilo que você faz debaixo do plano de Deus está movimentando as regiões celestiais. E é nesse lugar que nós nos movemos. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não é sentados, é assentados. É um posicionamento. É um assentamento. E o próprio Paulo no capítulo 6 de Efésios vai dizer: a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra príncipes e poderes das regiões celestiais, que atuam nas regiões celestiais. Logo ele tira essa guerra de um campo físico. Logo essas armaduras são espirituais. Logo é uma guerra que eu não ganho aqui. Eu preciso acessar um portal do Espírito. Eu preciso de algo físico para acessar uma realidade espiritual. Você é esse algo físico que acessa uma realidade. Eu entendi isso de uma maneira muito prática. Nós temos um celular, mas nós temos para acessar a internet nós precisamos de uma rede Wi-Fi, não é isso? Quantos veem a rede do Wi-Fi? Ninguém. Mas nós sabemos que ela está lá. Por quê? Porque eu estou conectado à internet. Pegou? Você não vê a conexão. Eu estou vendo, mas eu sei que está lá. Assim é, irmãos, a oração. Ela é espiritual. Mas você se conecta. E como que você sabe? Porque Deus está lá. Por quê? Porque Ele disse que estaria. Eu não preciso sentir Deus para saber que Ele está. Isso também não é fé, irmãos. Fé é você fazer como se estivesse sentindo, mesmo se não estivesse sentindo. Por quê? Porque esse é o nosso papel. Nós precisamos de fé para agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O princípio é crer que Ele existe, independente de você sentir ou ver alguma coisa. Por isso não peça confirmações para Deus. Senhor, eu preciso de uma palavra para me confirmar. Esse próprio ato de pedir uma palavra já é dizendo: eu não confio, eu não acredito. Eu preciso de motivações no meu coração para crer. Por favor, me dá mais uma palavra. Usa a irmã, Senhor, para falar, aquela irmã lá da igreja. Sabe, irmãos, fé é para você andar numa plataforma que não foi feita para caminhar. Água não foi feita para andar por cima. E Pedro andou. É você colocar o pé em algo que você sabe que vai dar ruim. Mas Jesus está dizendo assim, ó, vem. Jesus não falou para Pedro assim, ó, a água vai ficar dura, pode pisar e que vai parecer acrílico. Não. Jesus disse, só vem. Pedro andou, mas caiu, mas Jesus estava lá para segurar ele. Irmãos, a gente precisa perder o controle para Deus. Isso é intensidade. A intensidade vai te lançar no plano de Deus. A constância vai te manter nele. Ezequiel, para terminar, não precisa abrir não. Ezequiel capítulo 47 fala sobre o rio de Deus. E no rio de Deus, o rio não avança, é você que avança, é você que anda nele. Você vê que havia medidas no rio de Deus. Ezequiel fala que um anjo levou ele para andar 1000 côvados. As águas batiam no tornozelo,
mais 1000 côvados, as águas batiam nos joelhos e mais 1000 nos lombos. Daqui para lá Ezequiel falou: agora só dá para ir a nado. Daqui para lá eu só vou a nado. Sabe quando você vai na praia? Que você está entrando na praia, a maré está um pouco ruim, está puxando, chega num lugar que você começa a sentir que está te levando, e você fala assim: eu vou voltar para o raso. Por quê? Porque senão eu vou me afogar, cara. Se eu for para lá, quem vai me conduzir é a correnteza das águas. Então eu quero ter o controle, eu vou voltar para o raso. Eu não quero me arriscar. Assim é no rio de Deus, irmãos. Chega a um lugar no rio de Deus, vamos dizer, na sua caminhada com Deus, que só dá para andar nado. Você tem que tirar o pé. Ou você tira o pé, ou você volta para o raso para ter o controle. Muita gente está nesse lugar, mas ainda quer ter o controle. E isso não é fé, irmãos. Ou você vai para um lugar que só dá nado e se afoga no rio de Deus, para que Ele te conduza. Ou você volta para o raso para você ter o controle, cara. Deus não quer disputar com você. Ou ele é entronizado, ou Ele tem um trono no seu coração, ou Ele não tem. Quem te aceita pela metade é o diabo. Deus não, Deus te quer por inteiro. Deus não quer metade de você. Às vezes o problema do intenso é que ele vai com muita força, mas logo para. Eu conheço muita gente intensa, cara. Às vezes eu sou. A gente vai com muita força. A gente está ansioso, não sabe medir. A gente vai, quer ver, quer fazer e logo, para. Não é constante. Seja intenso. Deus quer a sua intensidade, mas Deus quer a sua constância. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. A minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Senhor, eu vou, mas deixa eu me despedir do meu pai. Deixa eu me despedir. Jesus falou: não, ou vem agora ou não vai. Sabe por quê, irmão? Mas que ruim. A gente pensa, que ruim, ele não pode nem despedir do pai. Irmãos, nós estamos falando de uma cultura oriental. Se ele vai para a casa do pai dele, dizendo que vai seguir um homem chamado Jesus, e o pai dele fala não, ele não vai. E Jesus está dizendo: eu vim para trazer espada. Filho vai odiar pai, mãe vai odiar filho. Eu não vim para trazer paz. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Aquele que me negar, eu vou negar. Por isso Jesus disse: deixe os mortos enterrar os mortos. Não vai, vem agora. Chega um momento no rio de Deus que ou você vai ou racha. Ou vai ou racha. Não fica em cima do muro. Se for morno, eu vomito. Quem dera fosse frio ou quente. Decide, cara. Ou é frio ou é quente. Porque se você for frio, eu te esquento. Se você for quente, eu te esfrio. Seja lá o que for. Mas morno eu vomito. Não tem meio termo comigo. Ou é ou não é. Esses são dias decisivos. E nesses dias eu tenho feito essas orações. Eu estou deixando aqui o que eu tenho pensado nesses tempos. Irmãos, não dá mais. Muita coisa. E eu sei o peso que isso tem. Eu sei o peso dessa palavra. Jesus disse: se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, vocês não seriam culpados dos seus pecados, mas eu vim e falei, e vocês ouviram tudo, agora vocês são culpados.
melhor seria se você tivesse ficado em casa. Porque o problema da verdade é que ela condena todo aquele que conhece ela e não pratica. Irmão, é melhor ser leigo, é melhor não saber de muita coisa se você não vai cumprir. É melhor nem saber, porque o fato de você saber e ouvir algumas coisas, isso te condena se você não pratica. Por isso Jesus está dizendo, vocês presenciaram tudo. Ele vai dizer, eu avisei. Mas Senhor, eu curei, eu expulsei demônio, fui usado. Sim, você foi usado por Deus, mas você não foi aprovado por Ele. Não só tem a ver com ser usado por Deus, tem a ver com ser aprovado por Ele, irmãos. Ser usado, se a sua crise nesses dias é ser usado por Deus, fique tranquilo, você vai. Deus usou a mula, irmãos. Deus usa quem Ele quer, nós somos feituras de Deus. Ele faz o que quer com a gente. Não só tem a ver com ser usado por Deus, mas ser aprovado por Deus, e os céus te aprovam pelo seu fruto. Pela árvore conhecereis, pelo fruto conhecereis a árvore. Não tem como árvore boa dar fruto ruim, nem árvore ruim dar fruto bom. Espera o fruto. Espera o fruto que vai, o seu fruto vai determinar quem te governa. Uma hora quem governa a gente vai ser revelado, se é o céu ou se é o inferno. Inferno pesado, não. É a Bíblia que diz. Tiago fala, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13, ele fala, qual dentre vós se diz ser sábio e tem o verdadeiro entendimento? Se você diz que você demonstre isso com o seu proceder cotidiano, mediante a obras praticadas. Porque se você ajunta no seu coração inveja, sentimentos facciosos, rivalidade, não se orgulheis disso, nem procure mentir contra a verdade, porque isso é terreno, animal e diabólico. Porque a sabedoria do céu é primeiramente pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia, sem parcialidade e cheia de bons frutos. A Bíblia está dizendo que uma hora o que eu manifesto vai revelar quem me governa. Por isso Paulo vai dizer, é até necessário que hajam brigas entre vós, para que os verdadeiros se manifestem. Irmãos, nós estamos sendo medidos. Nós estamos sendo medidos. Por isso, pode apagar a luz para mim, por favor. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça. Fique à vontade. Você pode ficar como você preferir, se você quer ficar em pé, deitado, sentado. Espírito, alinha as nossas intenções. Alinha as nossas intenções, Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração no seu lugar. Você e o Senhor. Isaías 40. Eu quero te convidar a fazer essa canção enquanto nós estaremos cantando uma canção e em seguida nós iremos orar juntos. Por isso nessa hora eu peço que o Espírito coloque diante de você tudo aquilo que precisa ser alinhado no seu interior.
Pode ministrar. Faça a sua oração ao Senhor. Você não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se fadiga nem cansa, e todo o seu saber é inexplicável. Ele dá força ao cansado, aumenta a força do sem vigor. Os jovens se cansarão, os jovens se fadigarão, e os jovens cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias nos céus. Correrão e não se cansarão, andarão e não se esgotarão. Contigo eu vou, juntos para o fim, com meu Senhor. Pode vir, contigo eu vou, juntos para o fim, com meu Senhor. Uma história de amor com final feliz. Oh, 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 oh. Contigo, 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 contigo eu irei, contigo eu irei, oh, contigo eu irei, contigo. Você não sabe, não ouviste que o eterno Deus, faça essa o oração. Criador dos confins da terra, Ele não dormita, não se fadiga nem cansa, todo o seu saber é inexplicável. Ele dá força ao cansado, aumenta a força do sem vigor. Os jovens se cansarão, os jovens se fadigarão, e os jovens cairão, mas os que esperam no nós Senhor esperamos em Ti. Renovarão as suas forças e subirão com asas como águias nos céus. Correrão e não se cansarão, andarão e não se esgotarão. Oh, oh. Contigo eu vou, juntos para o fim, com meu Senhor. Pode vir, contigo eu vou, juntos para o fim, com meu Senhor. Uma história de amor, contigo eu vou, juntos para o fim, com meu Senhor. Pode vir, Contigo eu vou, juntos para o fim, com meu Senhor. Uma história de amor com final feliz. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Subir, correr e andar, sem me cansar eu vou subir, correr e andar, sem me cansar eu vou subir, correr e andar, sem me cansar eu vou subir. renove as nossas forças, E andar, renove sem as me nossas cansar, forças, eu vou subir, renove as nossas correr forças. e andar,
andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou, contigo eu vou, juntos para o fim, com meu Senhor. Pode vir, contigo. Renove as nossas forças, Senhor. Com meu Senhor. Pode vir. Renove as nossas forças. Juntos para o fim, com meu Senhor. O Senhor faz forte o cansado. Contigo eu vou. Ele multiplica o vigor dos que estão fadigados. Até os adolescentes se cansam, ficam exaustos. Os jovens caem, tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Caminham e não se cansam. Renove as nossas forças. Aumenta o nosso vigor. Vamos. Seja renovado nessa noite. Força para caminhar. Força para correr. Asas como da águia. Erabassória mandarabaxá. Rubiaci que atarababaé. Asas como da águia. Subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir. Vamos! Correr e andar. Vamos! Sem me cansar eu vou subir. Correr e andar. Renove! Sem me cansar eu vou Renove subir. nossas forças. Correr e andar. Sem me cansar eu vou subir. Vamos! Correr. Toque-nos com sua glória. Sem me cansar eu vou Toque-nos com seu subir. Espírito. Correr e andar. Você é Sem me força. cansar. Eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Sem me cansar eu vou subir, correr e andar. Vamos! Com Jesus eu vou, com Jesus, contigo eu Receba vou. o Espírito. Receba o toque do Contigo eu Espírito. vou. Vamos! Contigo eu vou. Rabiassúria lamandarabá. Contigo eu vou. Coria mandarabiassá. Contigo eu vou. Vamos. Contigo eu vou. Jesus eu vou. Contigo eu vou. Contigo eu vou. Você que pode, coloque a sua mão para receber. Espírito, nos batize com o seu renovo, nos batize com a sua força,
Espírito, dê força. Existem pessoas sem força. Existem pessoas sem vigor. Você renova a força. Toque-nos com o seu Espírito. Receba o poder de Deus. Receba o toque do Espírito. Vamos. Sem me cansar eu vou subir. Toque no Senhor. Correr, toque no Senhor. Andar, sem me cansar, você que se sente fraco. Subir. Você que sente as suas forças indo embora. Sem me cansar eu vou subir. É uma noite de renovo. O Senhor está nos dando força. Vamos, se entregue. Se entregue. Se lance nas águas. Não, não, não. Não volte para o raso. Você não vai se cansar, cara. Não lute contra a correnteza. Não lute contra a correnteza. Águas fundas. Correr e andar sem me cansar, eu vou subindo, correndo, eu não me canso. Correr e andar sem me cansar, eu vou subir. Correr e andar com Jesus eu vou, oh, oh. Contigo eu vou, juntos para o fim. Com meu Senhor, pode vir, contigo eu vou, juntos para o fim. Com meu Senhor, pode vir, contigo eu vou. Contigo eu vou. Nós iremos. Levanta um povo nessa igreja que estará comprometido com a sua missão. Nos integra na sua missão. Nós não queremos ficar de fora, Senhor. Nós não queremos ficar de fora. Ei! Nos coloque no que você está fazendo. Dai-nos um coração que te agrade. Tire os ídolos dos nossos corações. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Você é o Senhor da nossa vida. Você é o Senhor do nosso coração. Você é o dono da nossa vida. Nada mais tem sentido sem você. Desperta a paixão em nós, Senhor. Paixão. Nos dê força. Nos dê vigor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor renove as nossas forças. Eu nunca ministrei sobre isso, sobre renovar as forças, o vigor. Foi um apontamento do Senhor para essa noite. Eu creio que Deus está nos dando asas como da águia.
renovando as nossas forças. Como Josué e Caleb, Caleb disse: eu tenho 84 anos. Eu tinha 40 anos quando recebi a promessa e hoje eu tenho 80. Mas eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40. Caleb tinha o mesmo vigor de 40 anos atrás. Ele está dizendo: eu ainda creio. Eu ainda creio. Isso é o vigor. É crer que ainda está de pé. Batize-nos com essa convicção, Senhor. Nós agradecemos a nossa oportunidade